Shalom, pessoal! Hoje é Yom HaAtzmaut, o dia da independência de Israel. Nessa data do calendário judaico, há 73 anos atrás, David Ben Gurion entrava em um pequeno prédio em Tel Aviv que nós chamamos de Echal HaAtzmaut, o Palácio da Independência ou Beit HaAtzmaut, que quem conhece sabe que faz muito mais sentido, já que a construção é muito mais casa do que palácio. Ele, então, cercado dos principais líderes sionistas da época, declara a fundação do Estado moderno de Israel. ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. Mas não foi só isso que aconteceu lá. Ben Gurion representava naquele momento a concretização de um sonho coletivo. Aquela geração e as anteriores dedicaram toda a sua vida para criar o Estado que a gente tem hoje. Eles investiram toda a sua força de trabalho para construir esse legado, cidade após cidades que juntas formariam o todo. Vamos ver os nomes de algumas cidades de Israel e enquanto eu vou falando, você vai refletindo sobre a conexão de cada uma delas com toda essa história. Tel Aviv, a colina da primavera ou Velha Nova Terra. Vamos entender. Altneuland, em alemão, a antiga Nova Terra, é o título do romance utópico escrito pelo fundador do sionismo, Theodor Herzl, em 1902. Lá, ele descreve um Estado judaico, moderno, próspero, justo e democrático, que se desenvolveu em meros 20 anos. O romance reflete toda a poesia do sonho de Herzl. Ao traduzir a obra para o hebraico, Nahum Sokolov mudou seu título para Tel Aviv, literalmente a colina da primavera, abandonando seu antigo significado original ao tomar emprestado o nome de uma cidade babilônica citada de passagem na Bíblia. A colina simbolizando o antigo e a primavera o frescor das coisas novas. As 60 famílias judias que fundaram um povoamento em cima de dunas marítimas ao norte de Jaffa adotaram o nome Tel Aviv como nome de sua cidade, simbolizando que estavam lá para dar vida às palavras sonhadoras de Herzl. E isso aconteceu. Tel Aviv é conhecida hoje como Ir Lelo Afsaká, Ir, cidade, Leló, que não, Afsaká, para, a cidade que não para, pois tem uma intensa vida econômica e cultural. É a cidade mais cosmopolita de Israel e um centro de um grande conglomerado urbano de mais de 2,5 milhões de habitantes, pouco mais de um quarto da população do estado. Teatros, restaurantes, empresas, universidades, museus, compras, política, praia e tudo o que há de mais palpitante no mundo tem uma representação em Tel Aviv. Herzl não poderia ter sonhado com maior precisão. Vamos à segunda cidade, Rehovot, que significa literalmente ruas. Rahav, em hebraico, quer dizer largo, amplo. Assim temos em Gênesis 26, 22, que após cavar um poço em território não disputado pelos vizinhos e encontrar água, o patriarca Isaac disse: agora o Eterno nos deu um espaço amplo e nos fará frutificar na terra. E chamou aquele local de Rehovot, amplidão. Em hebraico moderno, a palavra Rehov, o singular de Rehovot, significa rua, ou seja, o local amplo dentro das cidades. Em 1890, milênios depois do episódio relatado na Bíblia, Israel Belkind, um dos participantes da primeira onda de imigração para Israel do movimento sionista, propôs chamar de Rehovot
uma das novas cidades fundadas pelo grupo em terras compradas de proprietários turcos. O local preciso do poço cavado por Isaac é desconhecido e tudo indica que era mais ao sul do que a cidade fundada pelos sionistas. Mas a homenagem conecta os lendários patriarcas do povo judeu ao muito real e concreto Estado de Israel. Rehovot é uma das cidades de maior prestígio do país por sediar uma das mais bem-sucedidas instituições de pesquisa científica do mundo, o Instituto Chaim Weizmann. Ela confirma a visão do patriarca, um local destinado a ampliar fronteiras. Kiryat Shmoná, o vilarejo dos 8, literalmente. Kiryat é vilarejo, uma pequena cidade. Shmoná significa 8. O que seria então o vilarejo dos 8? Vamos entender essa história. Os primeiros atos de violência com mortes do conflito entre judeus e árabes aconteceu em março de 1920, na remota aldeia agrícola de Tel Hai, a Colina da Vida, situada bem ao norte de Israel, junto da fronteira com o Líbano. Árabes procedentes de uma aldeia do Líbano que se opunham ao plano de mandato daquela região pela França, feito após a derrota do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial, irromperam em Tel Hai, acusando os judeus de serem pró-franceses. Os judeus, na verdade, haviam comprado aquelas terras em 1907 e as cultivavam desde então. A discussão verbal descambou para um conflito armado, onde 13 pessoas morreram, 5 árabes e 8 judeus. Após a independência do Estado de Israel, já em 1949, a cidade de Kiryat Shmoná foi fundada na região de Tel Hai e seu nome homenageia os 8 primeiros judeus caídos no conflito que, infelizmente, perdura até hoje. Rishon LeZion, o primeiro de Sião. A quarta maior cidade em população de Israel foi fundada em 1882 em cima de um terreno arenoso e sem água, tido como inóspito por seus vendedores. Em seus primeiros anos, ela progrediu aos trancos e barrancos em meio a muito sangue, suor e lágrimas. Hoje em dia, ela ainda progride, mas com muito mais suavidade. Seu nome é Rishon LeZion, uma expressão do livro de Isaías, que significa o primeiro de Sião, apesar de que ela é, na verdade, o segundo povoado judaico de Israel moderno. Mas podemos justificar o primeiro do nome em uma grande série de realizações pioneiras. Em 1883, um de seus pioneiros produziu o primeiro arado de Israel moderno. O desenho que viria a se tornar a bandeira de Israel foi feito lá para celebrar o 3º aniversário da cidade. A vinícola Carmel, o mais antigo empreendimento industrial de Israel, foi fundado em 1886, ano em que abriu as portas pela primeira vez uma escola com currículo inteiramente ensinado em hebraico. Hoje em dia, Rishon, como é chamada carinhosamente pelos israelenses, é uma cidade de mais de 250 mil habitantes que se desenvolve sem parar e que ainda tem planos pioneiros, como, por exemplo, a construção de um aeroporto numa ilha artificial a 2 quilômetros da sua costa e que talvez venha a substituir o aeroporto Ben Gurion em Lod e o já desativado pequeno aeroporto Sde Dov de Tel Aviv. Será que isso vai acontecer? Não sei. Mitzpe Ramon, o mirante Ramon, a vista desértica mais impressionante que você vai ver. Uma base militar que mais tarde incorporou um acampamento provisório para trabalhadores de uma estrada e que se transformou em cidade turística, oferece atrações únicas no mundo. A vista espetacular de um raro acidente da natureza abriga lindos hotéis e cedia interessantes atrações e aventuras no deserto. Hoje em dia, a cidade conta com uma colônia de artistas e pessoas descoladas que fogem dos grandes centros. Esse é o pequeno resumo da história da pequena cidade de Mitzpe Ramon, fundada nos anos 50 na beira do Martesh Ramon, a maior cratera do mundo, provocada
não pelo impacto de um meteoro ou pela erupção de um vulcão, e sim por erosão. Martesh, em hebraico, significa cratera. O nome da cidade significa o mirante de Ramon. O mirante é óbvio. Na beira da cratera se avista a linda imensidão do deserto do Negev, que se estende até o Mar Vermelho. Já o nome Ramon é bem curioso, e não se trata assim de um mexicano desgarrado no Oriente Médio, e sim das caravanas romanas que na antiguidade trafegavam na região ao longo da Rota do Incenso. Beer Sheva, o Poço do Juramento ou o Poço dos Sete. Vamos entender. Os povos antigos atribuíam significados especiais ao número 7, que representava os 7 mais relevantes corpos celestes avistáveis a olho nu: o Sol, a Lua e os 5 planetas mais próximos da Terra. O interessante é que a palavra 7 em hebraico, Sheva, também significa juramento. O nome Beer Sheva se encontra na Bíblia, às vezes ligado ao significado o Poço dos Sete, às vezes ligado ao significado o Poço do Juramento. Pois Abraão fez um acordo, ou seja, uma promessa de paz com Avimelech, na região de Beer Sheva, a mesma onde seu filho Isaque cavou 7 poços. A Bíblia situa aquela região dentro do deserto, onde a relevância de um poço, Beer, em hebraico, é imensa. Todos os patriarcas de Israel, nômades por excelência, cuidaram de seus rebanhos naqueles poços, mas a Bíblia não registra que lá tenha sido construída uma cidade. Esse privilégio ficou reservado para tempos posteriores, sendo que a cidade ganhou relevância apenas no século IV da Era Comum, durante o período bizantino. Hoje em dia, Beer-Sheva é chamada de a capital do Negev, ou seja, a capital do deserto de Israel. É uma cidade moderna, com uma das maiores universidades de Israel, prédios altos, ruas agradáveis e arborizadas que atestam a espetacular conquista de Israel de sua região desértica. Kfar Shmariau, a aldeia de Shmariahu. Uma pequena aldeia agrícola fundada em 1937 por imigrantes alemães, parece contar a história do sucesso econômico do Estado de Israel. O nome da Kfar, aldeia, homenageia Shmariahu Levin, um judeu russo sionista morto 2 anos antes da fundação da aldeia, grande orador em Yiddish e que militou fervorosamente contra o Império Russo dos czares, tendo sido eleito para a primeira Duma, o parlamento russo, em 1906, durante a trágica caminhada da Rússia rumo à democracia. Nem o mais sonhador dos pequenos agricultores alemães que fundaram a aldeia, e muito menos o patrono que lhe empresta o nome, poderiam sonhar em suas mais deslumbrantes alucinações que poucas décadas depois da sua fundação, aquele conjunto de pequenas fazendas iria se transformar num dos locais mais afluentes de Israel, com mansões riquíssimas e residências diplomáticas de todos os cantos do mundo. A vida econômica de Israel começou na agricultura, se encontra hoje no mundo da alta tecnologia. Exatamente o caminho de Kfar Shmariahu, que de quebra ainda homenageia um dos bravos sionistas visionários do final do século XIX. Jerusalém, a cidade da paz, Yerushalayim. Para os judeus, Jerusalém sempre foi o centro do mundo, pois lá foi construído pelo rei Salomão o templo que centralizava a vida política e espiritual das 12 tribos fundacionais do judaísmo. A origem do seu nome é extremamente antiga e a tradução que mais se destaca é Ir Shalem, ou seja, a cidade da paz ou a cidade da completude. Com o tempo, Jerusalém passou a ser também o centro da vida espiritual do monoteísmo. Judeus, cristãos e muçulmanos reivindicam que eventos fundamentais para as suas religiões aconteceram lá. Como transformar essa imensa carga espiritual e histórica numa cidade moderna,
sem permitir a degradação de seu significado universal, é o gigantesco desafio que desaba diariamente sobre a sua população. Ao meu ver, ninguém captou com mais brilho esse desafio do que o grande poeta israelense Yehuda Amichai. Certa vez estava sentado em umas escadas ao lado do portão da fortaleza de Davi. Coloquei meus 2 cestos ao meu lado. Estava lá um grupo de turistas em volta do guia e eu lhes estava servindo de ponto de referência. Estão vendo este homem com as cestas? Um pouco à direita de sua cabeça tem um arco da época romana. Um pouco à direita da sua cabeça, mas ele se move, pensei a mim mesmo. A redenção virá apenas quando eles disserem: estão vendo ali o arco da época romana? Tanto faz, mas ao lado dele, um pouco à esquerda e abaixo dele, está sentado um homem que comprou frutas e verduras para sua casa. O que é mais importante? A transitoriedade do humano ou a eternidade do monumento? Amichai tem a resposta dele. Talvez você só vai encontrar a sua se passar um tempo em Jerusalém. Petach Tikva, a porta da esperança. Uma porta se abre para a esperança. Qual esperança? Ora, a esperança da emancipação judaica, da elevação do povo judeu ao status de nação igual a todas as demais. Às vezes estimada, às vezes detestada, mas uma nação igual às demais, nem melhor, nem pior. A esperança, tikvá, em hebraico, foi o fio pilar espiritual do movimento sionista, desde os seus primeiros dias. A esperança impulsionou as ações políticas de Herzl e as realizações concretas dos primeiros pioneiros da Terra. Assim que não é muita surpresa constatar que a esperança Tikvá está no nome do primeiro povoamento judaico fundado em Israel depois de milênios, mais precisamente em 1878. Petach Tikva quer dizer a abertura para a esperança ou a porta da esperança. É uma expressão que está no bonito poema que descreve a visão do profeta Oséias sobre a reconstrução de Israel. Oséias viveu há 28 séculos e eu penso que ao escrever seu poema, ele não imaginava nem que a sua visão demoraria tanto tempo para se concretizar e muito menos que quando concretizada, ela se materializaria de uma forma tão diferente do que imaginou. O que ele sim sabia, da mesma forma que todas as gerações desde os tempos bíblicos sabem, é que a esperança de Israel não vai morrer jamais. E assim, terminamos essa homenagem nesse Yom Ha'atzmaut a todos os que ousaram sonhar e aqueles que se determinaram a concretizar. Isso é Israel. Assim como Herzl disse, Im tirtzu en zo agadá. Se quiseres, não será uma lenda. Espero que tenham gostado. Para comemorar esse dia conosco, curta, compartilhe e se inscreva no canal. É isso aí, pessoal. Letra Ot e até a próxima. Se você gostou de aprender hebraico comigo, saiba que eu tenho muito mais para te ensinar. É só entrar lá no nosso site www.hebraicosimples.com. Tá aqui na descrição do vídeo. Tchau!